Aviação Itapemirim está leiloando mais veículos antigos de sua frota. Agora você vai conhecer quais veículos são esses. No lote 1, de placa MSL 5015, temos um Paradiso G6 1200 HD, sobre o chassis Mercedes-Benz O400 RSD, de prefixo 5015, com preço mínimo na primeira rodada de R$ 25.000 e na segunda, de R$ 12.500. Lembrando que a foto é ilustrativa e não apresenta o veículo em seu real estado. No lote 2, de placa MSL 5081, temos outro Paradiso G6 1200 HD, sobre o chassis Mercedes-Benz O400 RSD, de prefixo 5081, com preço mínimo na primeira rodada de R$ 25.000 e na segunda, de R$ 12.500. Já no lote 3, de placa MQJ 9140, temos mais um G6 1200 HD, sobre o chassis Mercedes-Benz O500 RS, de prefixo 8509, com preço mínimo na primeira rodada de R$ 10.000 e na segunda, o valor passa para R$ 5.000. No lote 4, de placa MQL 7738, temos mais um G6 1200 HD, sobre o chassis Tecnobus T13, de prefixo 8225, com preço mínimo na primeira rodada de R$ 15.000 e na segunda de R$ 7.500. No lote 5, de placa MQL 7797, temos mais um Paradiso G6 1200 HD, sobre o chassis Mercedes-Benz O500 RS, de prefixo 8563, com preço mínimo na primeira rodada de R$ 10.000 e na segunda de R$ 5.000. Já no lote 6, de placa MPZ 4387, temos um Tribus 4, sobre o chassis Mercedes-Benz O400 RSD, de prefixo 42005, com preço mínimo na primeira rodada de R$ 10.000 e na segunda de R$ 5.000. Já no lote 7, de placa MQU 2649, temos mais um Tribus 4, sobre o chassis Tecnobus T23, de prefixo 42037, com preço mínimo na primeira rodada de R$ 10.000 e na segunda, o valor cai e passa para R$ 5.000. Lembrando que a foto não apresenta o real estado do veículo. Já no lote 8, de placa MTH 2658, temos um Buscar Vista Bus, sobre o chassis Mercedes-Benz O400 RSD, de prefixo 45263, com preço mínimo na primeira rodada de R$ 15.000 e na segunda de R$ 5.000. No lote 9, de placa MTH 2708, temos mais um Vista Bus, sobre o chassis Mercedes-Benz O400 RSD, de prefixo 45259, com preço mínimo na primeira rodada de R$ 15.000 e na segunda de R$ 7.500. Lembrando que a fotografia não apresenta o real estado do veículo. Já no lote 10, de placa MTL 4248, temos mais um Vista Bus, sobre o chassis Mercedes-Benz O400 RSD, de prefixo 44079, com preço mínimo na primeira rodada de R$ 15.000 e na segunda de R$ 7.500. Já no lote 11, de placa MTM 4909, temos mais um Vista Bus, sobre o chassis Mercedes-Benz O400 RSD, de prefixo 44215, com preço mínimo na primeira rodada de R$ 15.000 e na segunda de R$ 7.500. Lembrando que essa foto também não apresenta o real estado do veículo. Já no lote 12, de placa MQJ 9156, temos um Paradiso G6 1200 HD, sobre o chassis Mercedes-Benz O500 RS, de prefixo 8541, com preço mínimo na primeira rodada de R$ 10.000 e na segunda de R$ 5.000. Lembrando que essa foto também não mostra o real estado do veículo. No lote 13, de placa MQY 4045, temos mais um Paradiso G6 1200 HD, sobre o chassis Mercedes-Benz O500 RSD, de prefixo 8609, com preço mínimo na primeira rodada de R$ 15.000 e na segunda, o valor passa para R$ 7.500.
Já no lote 14, de placa MQY4050, temos mais um Paradiso G6 1200 HD, sobre o chassis Mercedes-Benz O500 RSD, de prefixo 8619, com preço mínimo na primeira rodada de R$10.000, e na segunda de R$5.000. Já no lote 15, de placa MQY4051, temos mais um Paradiso G6 1200 HD, sobre o chassis Mercedes-Benz O500 RSD, de prefixo 8621, com preço mínimo na primeira rodada de R$10.000, e na segunda o valor passa para R$5.000. No lote 16, de placa MQY4055, temos outro G6 1200 HD, sobre o chassis Mercedes-Benz O500 RSD, de prefixo 8629, com preço mínimo na primeira rodada de R$10.000, e na segunda, o valor passa para R$5.000. Já no lote 17, de placa MQY4056, temos mais um Paradiso G6 1200 HD, sobre o chassis Mercedes-Benz O500 RSD, de prefixo 8631, com preço mínimo na primeira rodada de R$10.000, e na segunda, o valor passa para R$5.000. No lote 18, de placa MQY4068, temos outro G6 1200 HD, sobre o chassis Mercedes-Benz O500 RSD, de prefixo 8655, com preço mínimo na primeira rodada de R$10.000, e na segunda de R$5.000. No lote 19, de placa MPZ 4237, temos um Tribus 4, sobre o chassis Tecnobus M33, de prefixo 42001, com preço mínimo na primeira rodada de R$10.000, e na segunda o valor passa para R$5.000. E uma curiosidade, de todos os leilões que já mostramos aqui, esse Tribus é o primeiro veículo do extinto serviço Bombom que vai a leilão, já que antes, só tinham ido para leilão veículos dos serviços Golden, Clean, Starbus e Rodonave. Para fechar, temos o lote 20, que são todos os veículos no mesmo lote, com preço mínimo na primeira rodada de R$265.000, e na segunda o valor passa para R$132.500. Lembrando que o leilão será feito do dia 14 ao dia 16, agora de setembro. A primeira rodada é do dia 14 ao dia 15, e a segunda do dia 15 ao dia 16.